Caríssimos, René de Paula Júnior falando. Bom, consegui encontrar minha câmera tradicional de novo. Eu não sei se faz muita diferença, eu espero que sim. Deixa eu só ver como é que está o áudio nessa história. Eu acho que o áudio está... onde é que eu controlo esse negócio? Alto, baixo. Pará. Ok, eu acho que está bom. Vamos lá, eu espero que sim, senão esse vídeo vai ficar inútil. A questão é a seguinte, meus caros. Segunda-feira, me façam companhia até o trabalho. Esse final de semana eu tive uma brecha de algumas horas e eu aproveitei de uma maneira que eu gosto bastante, que é o quê? Que eu vi alguns podcasts que eu seleciono e que eu vou baixando tal, e que eu levo comigo em tudo quanto é canto. Levo no meu Zune, levo no meu celular, deixo no computador e tal. E ainda acho que, pelo menos para mim, uma das coisas mais gostosas e transformadoras para mim é essa história de ter boas fontes por aí criando bons podcasts, né? Tem coisas absolutamente maravilhosas, mas e eu descobri recentemente uma fonte muito interessante que vocês podem acessar também, chama rsa.org. Na verdade, eu não sei muito bem qual é o que é esse RSA, quem promove, onde acontece, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que os caras têm muitos vídeos online e eles disponibilizam depois o áudio dessas apresentações. De uma certa maneira, lembra um pouco a questão do TED. A diferença do TED, que a meu ver é uma diferença positiva, é a seguinte: no TED são aquelas palestras com tempo X, né, 15, 20, não sei quanto tempo, né, e é sempre amazing e pronto, acabou a palestra, acabou. Nesse caso, é uma coisa um pouquinho mais convencional, mas que eu acho mais, na verdade, mais proveitosa. Ao invés de ser tipo um showzinho, né, altamente coreografado, como é sempre uma palestra do TED, né, aquela apresentação super ensaiada, detalhada, bonita e tal, é uma palestra e depois abre para perguntas. Então eu sei que recentemente eu ouvi 3. A primeira delas era super interessante, que era sobre o mundo conectado. O que acontece quando as coisas estão conectadas. A segunda delas que eu ouvi foi o do Ben Hammersley, que é um cara da Wired, que escreveu um livro chamado 64 Coisas que Você Precisa Saber sobre o Futuro. Tá. E a terceira delas, eu não lembro o nome do cara, mas depois eu posso, se alguém quiser me pede, é um cara que está há 20 anos, mais ou menos, tentando criar algum tipo de conceito de base, algum modelo para definir o que a gente chamaria de mente. Segundo ele, parece incrível, mas embora haja inúmeras disciplinas e profissionais que tratam da mente, se você perguntar o que o cara chama de mente, não tem exatamente um consenso, né? É bom, ouvi essas 3 palestras e aí a cabecinha ficou funcionando, e aí vem de novo a questão das coisas conectadas, né? As ideias começam a se conectar. Esse é o bom de você ter um pouco de tempo para ruminar, para digerir algumas coisas, tá? Então 2 coisas acho que me chamaram bastante a atenção aqui. Na primeira palestra, que era sobre o mundo conectado, o cara fala sobre alguns efeitos curiosos do mundo conectado. Ele fala, olha, por exemplo, alguém estudou lá o mercado das top models, né? As modelos mais requisitadas no mercado americano. E aí descobriram que realmente é uma coisa super concentrada. Alguns modelos algumas meninas eram muito mais solicitadas. Aí foram ver se tinham efetivamente algum dote, né, excepcional, alguma característica física excepcional, e descobriram que, na verdade, aquelas meninas eram mais chamadas porque elas eram mais chamadas, né? Fulano é famoso porque é famoso, a coisa se auto-reforça, não era necessariamente uma meritocracia. E aí ele começa, em cima desse exemplo, a mostrar inúmeros cenários onde as coisas conectadas podem se auto-reforçar e gerar resultados imprevisíveis, tá? E esses resultados imprevisíveis podem ser desde por que aquela página no Google é melhor do que as outras, né? E se ela está em primeiro lugar, você vai clicar, então você vai reforçar isso, então a coisa realmente exponencialmente se reforça.
até surtos, né? Até coisas que saem completamente fora de controle. E aí ele cita em algum momento um episódio que foi chamado de Flash Crash, que na verdade a bolsa, não sei se foi Nasdaq, acho que foi Nasdaq, isso foi há alguns anos, tá? O que acontece é que hoje em dia as transações financeiras já não são mais feitas por humanos. Grande parte dessas transações são feitas por software, por algoritmos. Não dá tempo de uma pessoa sozinha tomar decisão tão rápido. Então, muito do que acontece no mercado financeiro está automatizado. Então, o que acontece é que alguns anos atrás, o cara não soube precisar, vocês podem pesquisar talvez, o que acontece é que o sistema simplesmente surtou. Em 10 segundos, o sistema surtou de uma maneira tão insana, o sistema saiu fora de controle. Começou a comprar e vender. Cara, os caras não sabiam o que fazer, desligaram aquela zona, resetaram, começa de novo esse negócio. Até hoje estão tentando entender o que aconteceu. Estão tentando, ninguém sabe muito bem, mas por alguma questão de programação, de software, né, do algoritmo e tal, tinha algum cenário em que esse algoritmo saía fora de controle, espanava. E podia derrubar, né? Por sorte os caras desligaram antes que o mundo acabasse, mas assim, é uma coisa que acontece. Então o que ele coloca é que uma vez que as coisas estão muito conectadas e as velocidades aumentam, essas coisas podem se propagar exponencialmente, porque é um processo exponencial, um conta para dois, cada um desses dois conta para mais outros dois, assim vai, as coisas podem sair fora de equilíbrio muito rápido e você nem consegue entender por quê. Esse é o primeiríssimo ponto. Segundo ponto, então, ok, essa foi uma coisa que eu pesquei dessa primeira palestra. Na palestra do cara que fala da mente, ele fala, olha, eu vou abstrair a questão da consciência, algumas coisas um pouco mais metafísicas. Ele queria tentar entender, na verdade, o que a gente chama de mente, como eu não vou lembrar da definição do cara, tá? Mas tinha a ver com um fluxo que mais ou menos se autorregulava de informações dentro do seu corpo, né? Se autorregulava, então você tinha todos os seus sentidos, que isso gera um fluxo de informações no cérebro, que isso gera um fluxo de informações para cá, para lá, para lá, para cá. Bom, era um fluxo de informações e uma parte importante disso é que isso tendia a se autorregular, né? E aí, vocês veem lá a definição com mais calma. Eu até preciso ouvir isso de novo, porque eu achei muito instigante. Ainda mais porque a definição do cara é abrangente o suficiente para não concentrar tudo no cérebro. Na verdade, o seu corpo inteiro faria parte disso, tá? E aí, uma questão interessante que ele coloca é assim, quando por alguma razão qualquer você está com algum problema no que ele chamou de mente, tem dois cenários possíveis: ou trava, ou espana, ou sai fora de controle, caos, né? Então tem uma série de distúrbios mentais, distúrbios de percepção, distúrbios até mesmo, sei lá, orgânicos, que significam que o sistema para de conseguir se gerenciar, espana, sai fora de controle. Ou então trava, quando o cara tem um comportamento obsessivo, quando o cara tem um comportamento automático, repetitivo, é porque aquilo que deveria ser uma coisa plástica, que deveria ser uma coisa fluida, congelou, travou, né? Ok, e aí isso obviamente me fez pensar, porque nesse caso ele está pensando num ambiente altamente conectado, onde as informações circulam muito rápido, e é até uma coisa curiosa, parece que no seu cérebro, quando você está aprendendo alguma coisa, ou alguma coisa considerada mais importante, existe uma maneira bioquímica de tornar a conexão entre aqueles neurônios 30 vezes mais rápida. Então você cria ali tipo bandas largas para algumas coisas, né? Bandas largas para algumas coisas, para agilizar e para acelerar aquele determinado caminho da informação. Tá? Mas é legal porque ele colocou o seguinte, ele colocou uma coisa que eu acho que às vezes a gente esquece quando a gente fala de é as redes, é conexão, é tudo conectado, porque parece que simplesmente deixar as coisas conectar e sair correndo é um caminho que, sei lá, milagrosamente vai dar certo, né? Na verdade, se você não tiver algum tipo de mecanismo que garanta algum tipo de harmonia ou de
equilíbrio, que façam com que as coisas se autorregulem, né, algum tipo de homeostase. Então, só conectar não é necessariamente bom. E aí, essas foram as duas palestras, já conectei as duas. Hoje de manhã, lendo o jornal, lendo Discovery News no meu tablet, e aí o cara comenta o seguinte: algumas doenças estão voltando. Então, algumas doenças venéreas, gonorreia, sífilis está voltando, peste bubônica, malária está se expandindo, blá, 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 blá. E uma coisa que é assustadora quando essas doenças voltam, primeiro é porque elas estão criando resistência. Isso já por si só é um pesadelo. O segundo pesadelo, que é na verdade mais cabeludo ainda, é que hoje nós vivemos num mundo mais conectado. Então, se vocês pesquisarem sobre, sei lá, a gripe espanhola, né, 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, tá? A gripe espanhola matou gente pra burro, né? Dezenas de milhões de pessoas. Graças aos céus, essa coisa parou sozinha, porque se não tivesse parado sozinha, ninguém estava aqui. Mas por que tomou essas proporções? Porque o vírus era especialmente virulento? Talvez, mas o que acontece é que havia uma coisa inédita. Na Primeira Guerra Mundial você tinha circulação de tropas para lá e para cá, e numa escala colossal. E não só, assim que acabou a guerra, esses caras voltaram para casa. Então você tem deslocamentos humanos completamente inéditos. Então, de repente, aquilo que começou, e aí não sei se começou exatamente na Espanha, mas vamos dizer que tenha começado na Espanha, que tenha começado num ponto na Europa, numa trincheira tal, esse cara volta para casa e infecta Boston, São Paulo, Coreia. Deslocamentos humanos, mundo conectado, né? E a biologia humana não estava preparada para essa velocidade. Você está introduzindo uma velocidade que o teu sistema não é capaz de processar. Então eu falei, putz, que engraçado isso, né? Porque na verdade essa questão do mundo conectado também tem esse revés, esse outro ângulo, que é o risco de pandemias, né? Aquilo que podia ficar quietinho numa floresta da África lá, tipo Ebola, se esse troço vai cair no JFK em Nova York, pelo amor de Deus, quanto tempo até o mundo acabar? Para quem não assistiu aquele filme 12 Monkeys, 12 Macacos, recomendo que você assista. Porque é um cenário desse, é um vírus que é espalhado num aeroporto, o mundo acaba, ponto. Tá? Ok. Aí vem uma outra questão que acho que apareceu um pouco no vídeo, no filme, na palestra sobre os 64 pontos sobre o futuro, blá, 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 que alguém pergunta sobre cidades inteligentes. Yes, das smart cities. Smart City é uma coisa que está sendo marketeada mesmo, né? Marketing pesado pela IBM, pela Cisco e tal, que é o seguinte: se você tiver numa cidade inúmeros sensores conectados, né? Inúmeros sensores de poluição, de velocidade, de trânsito, de doenças, do diabo 4, isso permite que você pegue esse monte de dados e use o software, o hardware da Cisco, né, o hardware e o software da IBM, claro, né? Para o quê? Para tomar decisões em tempo real, para você conseguir pegar esse grande número de dados e transformar em alguma decisão bacana. Lindo, né? Mas aí o cara levantou uma questão que eu achei genial. Eu acho que eu já devo ter passado por isso de alguma maneira, nessas minhas elucubrações, que é a seguinte: a questão defina smart, né? Porque, por exemplo, o cara cita uma cidade na Dinamarca que ele foi visitar, que é a cidade que tem mais cafés na calçada do mundo, sei lá, proporcionalmente, provavelmente, né? O cara falou, puta cidade gostosa, todo mundo andando de bicicleta, só gente linda, maravilhosa, feliz, criativa, desenhando móveis, né? Aquela coisa ali, tomando café na calçada, tá? Ele falou, bom, tá legal, eu pego uma cidade dessas e vou usar a solução da IBM para Smart Cities. A solução da IBM para Smart Cities foi criada por um povo que fica um couch potato, né? O cara largado no sofá, engordando, comendo porcaria, ele levanta, sai de uma mansão que fica na Casa do Chapéu, né? O cara mora longe, mora num condomínio, aí ele pega o seu carro, enfrenta trânsito, e aí depois, quando ele chega no seu edifício, e aí ele vai trabalhar numa baia
aí depois ele pega um carro, enfrenta trânsito e volta para uma mansão num condomínio fechado. Tá? Vamos imaginar que a solução tenha sido pensada para otimizar esse tipo de cenário. Trânsito, cubículos, edifícios. Cara, como é que você pega uma solução dessas e coloca nessa cidade da Dinamarca? Então o que ele está colocando aí é que por trás do software, por trás do algoritmo, por trás da inteligência artificial, inteligência artificial não é uma coisa neutra. Alguém programou aquilo, alguém programou dentro de um determinado conjunto de variáveis, valores, né? Valores. E valores, agora não estou falando valores tipo valor escalar, né? 3,2, 4,8, não estou falando em escalar. Estou falando em valores sociais, né? Valores sociais. O que é mais importante? E agora olha que coisa curiosa, hoje eu estou fazendo um monte de conexão. Estava lendo o jornal hoje, o Estadão em papel, eu gosto do Estadão em papel, e aí tinha uma matéria dizendo o seguinte: os fabricantes de automóveis internacionais já estão começando a perceber que a casa vai cair. Então estava ali dizendo uma iniciativa da Volkswagen e da Audi, porque esse ano vão ser jogados aí em cima das cidades 80 milhões de carros. Você tem ideia do que é 80 milhões de carros? Aqui a gente mora no Brasil, um país colossal que tem o dobro disso de pessoas. Mas pega aí, dá quantos Portugais, Espanhas, Israel, é carro para danar, né? E os caras estão percebendo que uma hora vai travar, entendeu? Então eles já estão começando a pensar como é que você faz para não travar, né? Olha, para a própria montadora chegar à conclusão que a casa vai cair, que ela tem que fazer alguma coisa, é porque realmente a coisa está feia, né? Porque se não tiver mais onde enfiar carro, ela não tem mais como fazer carro, né? Então é lógico que a solução que a montadora vai fazer dificilmente vai ser desencana e vamos usar cavalo. Não vai ser. Desencana e vamos andar a pé. Desencana e vamos fazer esteira rolante. Não. O cara vai dar algum jeito de enfiar mais carro no mesmo lugar. Não sei. Porque afinal, falando em valores, o próprio cara comenta: não. Mesmo numa cidade como São Paulo, o carro é um valor de liberdade individual. Então você fala, bom, então a liberdade individual é mais importante do que o coletivo, e coletivo aqui nos dois sentidos, inclusive o transporte coletivo, né, o ônibus. Que valor que você prioriza, que valor que você embute no sistema, né? Não tem coisa neutra, não tem coisa neutra. Então, o que dá para começar a costurar dessa história toda, e que talvez seja aí o heads up, né, o alerta dessa manhã de segunda-feira com céu azul e tal, é o seguinte: meramente conectar ou ficar louvando como maravilhoso a fato de você estar conectando as coisas não quer dizer, não é tão simples assim. Você pode estar gerando problemas ou abrindo espaço para problemas que não existiam antes, né? Primeira questão, porque afinal a gente já tem um exemplo de um universo altamente conectado, que é o teu cérebro, o teu corpo, tua mente, mas que tem mecanismos sim de evitar que a coisa desande ou de que a coisa trave, tá? Essa é a primeira questão. Então simplesmente conectar a ideia de sair correndo, então parece lindo, parece bacana, mas isso tem uma certa ingenuidade. Isso parte talvez às vezes, aí o cara vai citar algum filósofo que morava numa cidade de 20 mil pessoas, num mundo em que ninguém, algumas filosofias, acho que ou alguns pensamentos, até algumas frases, elas não fazem mais sentido no mundo de 7 bilhões de pessoas que querem ser felizes ao mesmo tempo, tá? Então não dá para, 7 bilhões de pessoas serem dionisíacos nietzschianos, não dá para 7 bilhões de pessoas serem, sei lá, inventa aí, fala qualquer coisa, né? As coisas são um pouco mais complicadas do que isso. Então voltando lá, não dá para a gente ser ingênuo achando que é só sair conectar e sair correndo que as coisas vão tomar um bom rumo. Segunda questão, vale a pena a gente começar a pensar até que ponto
Isso eu venho batendo nessa tecla de inúmeras maneiras. Acho que até minha última... Acho que eu escrevi um artigo sobre o Facebook. Não, fiz um videocast aqui falando que você não é o que você compartilha, né? A gente está relativamente cego, relativamente surdo, tapado, né? Com relação àquilo que está por trás de uma plataforma tecnológica. Tá? Quem programa aquilo, programa com alguns valores em mente. Tá? Então eu vou falar para você o seguinte: olha, programa aí uma plataforma para tornar a cidade melhor. Legal. Construa aí uma ferramenta mobile para tornar a pessoa mais feliz. Tá? Mas você fala, pô, legal, o cara sai programando. Eu falo, pera, o que você está definindo como feliz? O que para você constitui, em cima do que você está se baseando para definir a felicidade? O que é felicidade? Ter 1 milhão de amigos? Você estar mais conectado à sua família? Ou você levar uma vida individual, tipo, linda, leve e solta, sem nenhum tipo de compromisso? O que faz as pessoas mais felizes? Na verdade, isso ninguém sabe direito, as pessoas estão descobrindo agora. Tem uma série de pistas, né, sobre o que faz as pessoas mais felizes. O tempo que você dedica de uma maneira generosa e altruísta costuma te deixar mais feliz do que um tempo que você consome de maneira egoísta. Né? Você tem 1 hora para fazer uma coisa só para você. Você tem 1 hora aqui para ajudar as pessoas aqui naquela praça ali. Provavelmente esse engajamento com outras necessidades de outras pessoas talvez te seja mais satisfatório, seja mais enriquecedor do que, sei lá, vai ser feliz aí por 1 hora sozinho, né? Então não está muito claro ainda o que torna as pessoas mais felizes, né? Então, quando o Facebook, vamos pegar o Facebook por exemplo, né, parte do pressuposto que o que vai fazer você mais feliz é simplesmente você construir uma imagem açucarada, né, photoshopada da sua vida para Deus e o mundo, né? É isso que faz realmente as pessoas mais felizes? Mas está todo mundo aderindo, então deve ser verdade. Bom, talvez, né? Talvez sim, talvez não. Talvez a gente demore para perceber um pouco as consequências, né? Talvez estejam acontecendo coisas que a gente não percebe. O saco dessa história é que normalmente isso é uma coisa muito curiosa, né? A gente tende a confundir aquilo que está sendo dito em todo lugar como necessariamente verdadeiro, né? Ou mais verdadeiro do que o resto. Acontece que grande parte desses discursos sobre o que é bom, o que não é, tal, tem algum rabo preso, né? Ou se o cara for um fabricante de automóveis, ele vai insistir em que o automóvel é uma expressão de liberdade, né? É um sine qua non para sua felicidade, tal. Ele vai fazer estudos comprovando isso. Se o cara for um veículo, estou dizendo, de mídia, ele vai dizer que, bom, cada um vai puxar a brasa para sua sardinha, né? Eu tenho certeza que se você olhar os eventos que você participou, olhar lá a grade de programação, é muito provável que muito do que você ouviu ali tinha algum rabo preso. Então, e não necessariamente aquilo que foi dito escala bem, né? Então, sei lá, vai lá um artista independente, completamente aluguel, quer fazer tudo de graça. Legal, bonito, para ele, né? Como é que você escala isso para não sei quantos zilhares de pessoas? Ou vai alguém lá que fala, não, sei lá o que, esse modo é uma bobagem, viver assim é uma tolice, porque o certo é, você quer viver como um cara? Talvez sim, talvez não. Então, muito do que a gente acaba ouvindo por aí, o cara é uma agência de social media, é claro que ele vai falar que social media é legal, vou dar tiro no pé, né? Então eu sei que fica um pouco difícil, então por isso que eu estou recomendando, desde o começo aqui, algumas fontes de informação em que pelo menos a agenda do cara é clara. Sei lá, o cara fala, olha, eu estou trazendo aqui o fulano que escreveu um livro sobre o futuro. E aí o que é legal, que é o seguinte, por isso que eu gosto desse RSA mais do que eu gosto do TED.
Porque no TED o cara fala a bobagem que ele bem entender e sai correndo, entendeu? Ele pode falar o que ele quiser, nova era de aquário, sei lá o que ele vai falar. Já nesse RSA, você tem espaço para o debate. Às vezes o debate pode ter praticamente o mesmo tamanho da palestra em si. Então, nesse caso do cara que falou sobre 64 coisas sobre o futuro, ele fez uma palestrinha ali meio convencional, vendeu muito o livro dele, falou muito do livro dele, ou seja, o cara tinha uma agenda clara, que era vender o livro dele. Mas na sequência, ele foi exposto a perguntas duras. Isso que eu falei para vocês de Smart Cities é justamente uma das perguntas que surgiu da plateia. E a resposta foi interessante, foi inesperada, mas algumas das respostas ali foram meio insatisfatórias, então algumas questões ficam no ar. Quando é que você vê isso, cara? Quando é que você vê isso? Normalmente as coisinhas vêm empacotadinhas, né? Bonitinhas, legais, tal, aquela palestra maravilhosa, a pessoa fala bem, a pessoa é sexy, né? E aí você engole aquela tranqueira toda, tal. Bom, em suma, deixa eu parar de fazer desabafos aqui. A gente está praticamente chegando. Mas eram esses os meus pontos, essas conexões que eu consegui fazer, tá? A primeira delas o mundo conectado não significa necessariamente só rede social, significa uma série de outras coisas. Conexões por si só não são necessariamente boas, então não é só conectar e sair correndo, né? Você pode ter uma série de problemas colossais e absolutamente imprevisíveis e absolutamente incontroláveis que nascem disso, né? Uma das coisas que felizmente a nossa cabeça tem é que tem alguns mecanismos, né, para se autorregular. E a terceira e a última coisa que eu acho que é fundamental nos tempos de hoje, eu tenho batido bastante nessa tecla, que é a seguinte: à medida em que você está criando cidades inteligentes, carros inteligentes, celulares inteligentes, etc, 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 a gente começar a pensar um pouco que inteligência é essa, né? Inteligente para quem? Inteligente de que maneira? Né? Porque a maneira como, sei lá, o que você vai achar... Nem vou entrar em extremos, nem vou pensar o que é de repente alguma coisa desejável no mundo, sei lá, religioso radical. Não quero nem imaginar isso. Estou pensando mesmo em, sei lá, você quer viver como vivem os japoneses, você quer viver como vivem os suecos, você quer viver como vivem os jamaicanos. Cara, nem todo mundo quer viver do mesmo jeito, tá? Mas é o mesmo Facebook para todo mundo, né? Vai ser o mesmo software, não sei se da IBM, eu não sei como é que é a história, mas vamos imaginar que provavelmente, eu duvido que a IBM faça um software para, olha, isso daqui é uma Smart City tropical, relax e um pouco mais Salvador, esse daqui é um software de Smart Cities para cidades que querem ser engravatadas e mais formais. Esse daqui é um Smart City para quem quer ser que todo bar feche 6 horas da tarde, né? Para que toda casa noturna feche 8 horas da noite. Cara, defina. Você quer que todas as cidades sejam... Não dá, né? Não dá. Pô, que legal, acho que deu pra gente... Vocês me acompanharam, o trânsito estava relativamente bom. Vou parar exatamente na mesma vaga de sempre. Eu sou uma criatura de hábitos. Muito obrigado pela companhia. Eu vou parar aqui para eu poder mandar um recado. René de Paula Júnior falando. Grande abraço, roda e avião.